Bom dia, meus amados, queridos amigos e irmãos que fazem parte desse canal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Yeshua esteja com todos. Amém? Hoje nós vamos falar da lei do retorno. Todas as vezes que nós tomamos uma atitude, nós geramos um resultado. Mais cedo ou mais tarde vem a consequência e nós seremos atingidos por aquele resultado. Todo efeito tem uma causa. Tudo que acontece na nossa vida é algo que nós plantamos e estamos colhendo. Tem um ditado, uma frase que diz assim: na vida tem muitas coisas que não têm preço, mas todas elas têm troco. Tudo que nós fazemos, ela se encaixa na lei do retorno. Exatamente as peças se encaixam. Se a gente acreditar nessa lei e trabalhar para que essa lei trabalhe a nosso favor, a nossa vida fica mais leve, a nossa vida fica mais suave. Mas quando nós não queremos entender esta lei, achando que não é bem assim, que ela não existe, nós sofremos as consequências. Por exemplo, sempre que nós estamos passando por um momento difícil, por uma dor, por um problema, nós somos vítimas. A gente não é culpado, nós não entendemos o porquê aquele sofrimento, o porquê aquela dor, o porquê que aquilo aconteceu. Então a gente fica sem entender o que está acontecendo. Então nós nos tornamos vítima dessa situação, porque nós não conhecemos a causa, o que foi que causou esta situação. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito. Por exemplo, se a gente estiver dirigindo numa pista e tem um radar e tem um limite de velocidade, vamos supor que o limite de velocidade seja 100 por hora, e a gente desconhece aquele radar naquele local, porque a gente não está acostumado com essa pista. E a gente passa ali a 110, 112. E quando você percebe o radar, você fala: nossa, passei pelo radar. Vai vir a multa, vai vir a consequência. E quando a multa chega, a gente reclama do governo, a gente reclama do Estado, a gente reclama de quem colocou o radar lá, porque aquele radar não devia estar naquele momento. Uma série de desculpas, de muletas que nós usamos por algo que nós fizemos de errado. E quando a gente entende, realmente não tem o que fazer, eu errei. Era um limite de 100 e eu passei a 110, 112, eu estava errada. Ok, beleza, vou pagar essa multa. Eu entendi a situação, eu entendi aonde estava o erro. Então fica mais suave, eu fico consciente para pagar essa multa. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Por exemplo, quando eu infringi esta lei, o diretor do Detran, ele vai ficar sabendo que eu, Maria, infringi essa lei? Não, simplesmente vai chegar uma multa para mim, porque é uma lei e eu infringi essa lei. O responsável pelo Detran, ou o presidente da República, ou o governador do estado, ele não vai nem tomar conhecimento que eu, simplesmente uma pessoa, passei lá e fui multada. Entende como que é a lei? A lei foi criada pelo governo, pelo Estado, pelo Detran, ela foi criada e está lá. Se eu respeitar a lei, eu não tenho consequência. Mas se eu não respeitar a lei, eu vou ter consequência. No mundo espiritual, com as coisas de Deus, é a mesma coisa. Lá em Deuteronômio 28, existem as leis. Em Deuteronômio 28, no versículo 1, diz assim: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu ordeno hoje, Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se você ler o capítulo 28 inteirinho, ele vai falar: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Deus, do Senhor teu Deus,
Bendito serás tu na cidade, bendito no campo. Bendito é o fruto do teu ventre, bendito é o fruto da terra. O fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, bendita a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres. Esse capítulo inteirinho, quase, até o versículo 14, ele está falando das bênçãos de Deus, de quem guarda os seus mandamentos, de quem guarda as suas leis. E a partir do versículo 15, ele está falando da desobediência e a consequência da desobediência, que são os castigos. Aqui na Bíblia está escrito castigo por desobediência. Então, essas leis, elas existem e elas estão ali, prontas a serem executadas. Quer você acredite, quer não. Então, não adianta quando a gente está passando por um problema, por uma dificuldade, por um desafio, seja ele qual for, não adianta a gente chorar, a gente reclamar, a gente brigar, a gente querer um resultado imediato. Não adianta. O que a gente tem que fazer é parar, respirar fundo, se colocar diante de Deus como filho, como filha, com o coração cheio de amor. Respire fundo. Segure o ar, conte até 5, solta o ar devagar, tranquiliza a sua mente, para e pergunta: Senhor, para que eu estou passando por isso? O que eu preciso aprender com essa lição? O que foi que eu fiz que eu preciso aprender para que eu possa superar esta lição? Quando nós entendemos, quando nós alinhamos o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa palavra, nós temos que estar alinhados, porque não adianta eu falar uma coisa, pensar outra e aqui dentro do meu coração está magoado, está ferido, está não acreditando que vai haver uma providência, não acreditando que essa lei existe, que eu não estou, o que eu estou passando não é consequência de nada que eu fiz, eu não tenho culpa, eu não tenho nada com isso. Não adianta a gente agir desesperadamente. Deus, ele é um Deus de providência, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que ele está pronto a nos abençoar, mas Deus não faz diferença de pessoas. Com a mesma medida que ele mede um, ele mede o outro. Não existe 2 pesos e 2 medidas para Deus. Pecado é pecado e ponto final. Erro é erro e ponto final. Deus, lá em Coríntios, fala que Deus não permite que nós passamos algo que nós não suportamos, que Ele só dá a carga para nós de acordo com o que nós conseguimos carregar. Então não adianta a gente se desesperar diante de uma situação. Põe uma coisa no seu coração, põe uma coisa dentro de você. Tudo nesta vida passa. Nós estamos aqui para um crescimento espiritual. Nós estamos aqui para a gente aprender. Todos nós erramos. Todos nós pagamos as consequências dos nossos erros. Todos nós estamos debaixo das leis de Deus. Todos nós passamos por dificuldade. Uns passam de uma maneira e outros passam de outras. Por quê? Porque é o exercício da fé. É a gente exercitar a nossa fé. Eu posso estar passando por um problema e vocês me verem aqui tranquilamente falando com vocês. Porque eu vou entender que esse problema vai passar. Na hora certa, eu vou encontrar uma saída, porque Deus, Ele nos capacita, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá discernimento, mas nós só conseguimos ouvir a voz de Deus quando nós estamos com a nossa mente tranquila, quando nós estamos com o nosso coração em paz, quando nós nos colocamos diante dele como filhos e quando nós colocamos e falamos: Pai, eu preciso de uma saída, eu preciso de um consolo, eu preciso que o Senhor me mostre um caminho. E Deus mostra. O Espírito Santo,
Ele fala conosco, Ele nos orienta. Mas como é que vem essa palavra de Deus? Essa palavra de Deus vem através de uma ideia. Às vezes você está quietinho, você orou, você agradeceu a Deus, você diz: Senhor, eu estou aqui, eu quero saber o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que aprender, qual é a saída? De repente surge no seu coração, na sua mente, uma ideia. Ah, eu vou fazer isso. É o Espírito Santo soprando no seu ouvido, te dando uma saída. Às vezes você lê uma mensagem e aquela mensagem te desperta. É Deus usando uma pessoa para falar com você. Às vezes você abre a Bíblia e você lê um versículo e você fala: entendi, é isso que eu tenho que fazer. Mas para isso você tem que estar com a sua mente tranquila e consciente. Nem tudo nesta vida tem um preço, mas tudo na vida tem um troco. Então, se eu estou recebendo um troco hoje de algo que eu plantei e é uma colheita que eu não estou satisfeita com ela, não adianta eu chorar na hora da colheita, a plantação já foi feita. O que eu tenho que fazer agora é arar a terra, limpar meu coração e plantar novas sementes. Essa colheita que não foi boa, essa plantação que não foi boa, essa colheita que não está sendo 100% do jeito que eu gostaria que fosse, porque naquela época que eu plantei eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento. Mas hoje eu tenho. Então hoje a minha semente vai ser diferente. A minha plantação vai ser diferente. Qual que é a nossa plantação? Alinhar pensamento, sentimento e palavra. Fale palavras de bênção, abençoa a sua vida, abençoa a vida da sua família, abençoa o seu trabalho. Palavras são sementes e sementes são plantações. E plantações vai gerar colheita amanhã ou depois. Tudo nesta vida passa. A alegria passa, a euforia passa, a tristeza passa, os problemas serão resolvidos, tudo tem a sua hora. Quanto mais nós entendemos, a palavra de Deus lá em Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos através do vosso entendimento. Transforme a sua vida através desse entendimento. Não importa o que você está passando hoje, começa hoje uma nova plantação, uma plantação de boas palavras, bons sentimentos, de alegria, de entendimento. Peça para Deus sabedoria. A Bíblia fala: se você não tem sabedoria, peça para Deus que Ele te dá. Ele não pode mudar uma lei para favorecer nenhum de nós. As leis já estão prontas. Ele só pode nos capacitar e nos orientar para que a gente entenda as leis, para que a gente entenda o que é uma plantação e começa de novo. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Começa hoje uma nova plantação que você terá uma excelente colheita. Amém? Que Deus abençoe você grandemente em nome de Yeshua. Feche seus olhos e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esta palavra tão abençoada. Pai, que nós venhamos ter entendimento, discernimento, para que nós possamos nos encaixar debaixo das tuas leis, conforme a tua vontade, para que todas as pessoas, Pai, que assistam esse vídeo, que fazem parte desta oração, e toda a família aqui representada venha ter este entendimento, discernimento do que é uma colheita, do que é uma plantação no mundo espiritual. Pai Santo, Pai querido, a tua palavra diz que tudo que nós pedimos em nome do teu Filho, crendo receberemos. E eu creio nessa palavra e te peço em nome do teu Filho Yeshua, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que faz parte deste canal, que está passando por aqui agora, que ela tenha a sua vida transformada e que tudo isso seja para a honra e glória do seu nome. Eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei, compartilha com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e venha fazer parte desta família de vidas transformadas. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.